Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um guia produzido pela Forge College. Bom, vamos direto ao ponto. Na nossa última conversa sobre estratégias de portabilidade, a gente desenhou aquele mapa mental e definiu os passos para levar contratos inteligentes da EVM para a SVM da Solana, certo? Mas olha só, antes de escrever a primeira linha de código traduzido em Rust, tem um passo que é absolutamente inegociável. A gente precisa estabelecer o que eu gosto de chamar de um blueprint for sanity, ou seja, um plano de sanidade estrutural. Por que isso é tão importante? Simples. Sem uma fundação sólida de ferramentas locais e um ambiente perfeitamente isolado e configurado, qualquer tentativa de migração vai, literalmente, virar um pesadelo de engenharia. Então, o nosso objetivo aqui é garantir que essa base seja inabalável antes de darmos o próximo grande salto. Aqui está o nosso roteiro de engenharia de hoje. A gente vai passar por 1. Evitando a deriva de ambiente. 2. O esqueleto do projeto. 3. Scripts e automação idempotente. 4. O smoke test local. E, fechando a conta, 5. Artefatos como a fonte da verdade. Bora lá? Ponto número 1. Evitando a deriva de ambiente. Essa é a fundação antes da construção do código. E isso já nos traz direto para esta frase icônica, mas funcionou ontem na minha máquina. Pois é, quem atua na área de desenvolvimento com certeza já usou ou pelo menos já teve que ouvir essa desculpa clássica. É quase um rito de passagem. Mas falando sério, quando estamos focados em migrar contratos super complexos da rede Ethereum para Solana, perder horas caçando bugs de ambiente é um desperdício imperdoável. Ficar tentando decifrar o porquê de diferentes versões de compilador não baterem entre máquinas distintas só tira nossa atenção do que realmente importa. O nosso foco cognitivo total tem que estar em desvendar as lógicas da portabilidade e definitivamente não em ficar consertando conflitos de pacotes em um ambiente mal gerenciado. Para colocar isso em perspectiva, a diferença de impacto entre esses dois cenários é brutal. De um lado, olha só a dor de cabeça de um ambiente instável. Ferramentas soltas, versões que não foram fixadas, falhas completamente aleatórias. Basicamente, os logs de erro viram uma bagunça e a gente não sabe se o problema está na lógica da migração ou se o computador simplesmente acordou de mau humor. Agora, do outro lado, temos a paz de espírito de um ambiente reprodutivo. Versões perfeitamente cravadas, scripts que configuram a base sem surpresas e artefatos que servem de linha de base. Ter esse sinal limpo é vital, sabe? A gente precisa ter a certeza absoluta de que, ao comparar o comportamento do contrato original em Solidity com o novo em Rust, qualquer diferença observada vem do código em si e não do ambiente. Avançando para o ponto 2, o esqueleto do projeto. É a hora de mapear as pastas e responsabilidades. Vamos analisar como isso se constrói na prática. O que temos aqui é tipo a planta baixa do nosso projeto, um mapeamento estrutural muito elegante. A pasta Setup, por exemplo, é o nosso cofre onde guardamos scripts de configuração e arquivos de bloqueio de versão. Já a pasta Programs é o coração operacional onde os programas da Solana em Rust vão de fato morar. Depois temos a Testes, que fica isoladinha, dedicada apenas para os testes de integração locais. A Artifacts é incrivelmente importante. Ela é o armazém para os binários que compilamos e as saídas JSON. E, claro, a Docs para nossa documentação essencial. Essa separação rigorosa não está aí à toa, viu? Cada pastinha mapeia de forma limpa os checkpoints de compatibilidade técnica da nossa migração. Chegamos ao ponto 3, scripts e automação idempotente, ou seja, instalação sem surpresas. Bom, a palavra mágica para toda a nossa automação funcionar e que é o ponto crucial aqui é esta: idempotente. Esse é um daqueles padrões de excelência na engenharia de software que precisa ser respeitado. Na prática, um script de configuração idempotente é aquele que é perfeitamente seguro para ser rodado 1, 2 ou 1000 vezes. Antes de tentar instalar qualquer coisa, ele checa ativamente os estados atuais da máquina. Se ele encontrar ferramentas desalinhadas, ele falha imediatamente e avisa o que está errado, em vez de sobrescrever arquivos ocultos silenciosamente e causar um baita de um estrago. O resultado final vai ser sempre o exato mesmo ambiente limpo, não importa quantas vezes você execute o comando. E a forma prática de alcançar essa estabilidade toda, que os scripts idempotentes tanto gostam, é travando as versões sem dó. Arquivos de texto super simples como rust2chain.txt e solanaversion.txt são as nossas âncoras da sanidade mental. Em vez de depender das ferramentas mais recentes baixadas aleatoriamente da internet, a gente força o sistema a usar versões exatas. Por exemplo, a 1.65.0 para o Rust e a 1.14.17 para Solana. Isso elimina por completo
completo aquele risco terrível de um pacote sofrer uma atualização repentina de madrugada e quebrar totalmente os testes locais no dia seguinte. Esse processo se resume a uma sequência lógica muito robusta de apenas 4 passos imperativos. Passo 1. Estabelecemos a topologia das pastas e criamos os arquivos com as versões fixadas. Passo 2. A automação ganha vida ao redigirmos o script setup.sh, seguindo aquelas regras estritas de idempotência que acabamos de ver. O passo 3 é a criação de um código Rust extremamente básico, só para garantir que a infraestrutura tem algo para processar. E o passo 4 é a grande prova final. Executamos o script e pedimos para compilar esse código base com um cargo build. Se o binário for gerado ali certinho, sem mensagens vermelhas de erro pipocando no terminal, pronto, o nosso alicerce está concretado e firme. Ponto 4. O Smoke Test local, validando a configuração. Para rodar o famoso teste de fumaça, sabe, para checar se nada incendeia quando ligamos os interruptores, nós executamos 3 ações bem determinísticas. Primeiro, a gente ordena que o Solana Test Validator acorde e rode totalmente em segundo plano na máquina local. É basicamente um ecossistema Solana de bolso, isolado. Segundo, tentamos realizar o deploy, ou seja, carregar aquele binário recém-compilado diretamente para dentro desse validador. E terceiro, capturamos as informações do processo no sistema operacional. Se o programa parar lá dentro bonitinho e o validador não capotar no processo, nós temos a confirmação visual inquestionável de que a nossa oficina está totalmente operacional. E, finalmente, 5. Artefatos, a fonte primária da verdade. Olha, todo esse rigor estrutural deságua na geração destes componentes de auditoria. Dentro daquela nossa pasta específica de artefatos, o teste bem-sucedido produz arquivos indispensáveis. O deploy_JSON, por exemplo, é gerado contendo o identificador interno daquele programa que carregamos, além de todos os logs da operação. Já o validator_process.txt atua quase como uma certidão de nascimento de que o servidor local realmente levantou, mostrando o número exato do processo, o PID, e as strings da linha de comando. Esses arquivos são como as nossas fotografias, eles comprovam fisicamente que a base está em um estado conhecido e perfeito. Agora, prestem muita atenção nessa dica técnica que muita gente acaba negligenciando, a normalização dos dados. Carimbos de tempo, os famosos timestamps e IDs descartáveis devem ser removidos ou padronizados antes do arquivo de teste ser guardado. Pensa comigo, se a cada vez que o teste for rodado, a hora registrada no arquivo mudar, sempre que formos fazer um diff das versões nos logs, as linhas vão acusar mudanças falsas. Nós não queremos que as mudanças do relógio disparem os alarmes visuais, né? A gente quer garantir que uma mudança só seja apontada quando de fato houver uma alteração comportamental genuína entre a versão da máquina EVM e da Solana. Sem essa limpeza, nossos dados perdem todo aquele valor determinístico. Então, resumindo a ópera, uma vez que as ferramentas estejam versionadas, as pastas alinhadas e os artefatos locais purificados de quaisquer ruídos de tempo, a gente atinge o pico de clareza. O ambiente local reprodutível passa a ser a única e mais poderosa fonte de verdade. Finalmente, o nosso blueprint está desenhado e consolidado para iniciar com total confiança a implementação dos padrões definitivos de tradução dos contratos inteligentes. E para quem deseja expandir ainda mais suas habilidades de engenharia Web3, não deixem de acessar Forge College para conferir mais recursos fantásticos por lá. Agora que o terreno está perfeitamente limpo e os alicerces estão à prova de falhas, fica a grande reflexão final. As lógicas complexas dos seus contratos originais DVM estão mesmo prontas para sobreviver ao ambiente implacável da Solana? Fica aí o pensamento para a nossa próxima etapa.